Hora de falar sobre o Vasco, que foi valente no empate em 3-3, segundo jogo do Renato Gaúcho e segunda boa exibição. Não fosse pela expulsão do Cauã Barros aos 14 minutos do segundo tempo, e eu tô para dizer que o Vasco venceria o Cruzeiro no Mineirão. Só para contar um pouquinho da história desse jogo, o Christian abre o placar no primeiro tempo, o Cauã Barros empata e vira com 2 gols no início do segundo tempo. Ele faz o primeiro gol aos 7 e o segundo aos 9, mas aos 14 minutos da etapa final, o Cauã leva o segundo cartão amarelo e deixa o Cruzeiro com um a menos. Deixa o Vasco com um a menos. O Cruzeiro parte para o ataque, consegue o gol do empate, do 2-2, e a impressão que se tinha ali é de que o Cruzeiro com um a mais venceria a partida. Até que o Brenner faz 3-2, contando com desvio na finalização dele da entrada da área, e aos 94 ou aos 49 do segundo tempo, o Japa aparece para marcar de cabeça o gol do 3-3. Queria registrar a revolta do presidente Pedrinho, do Vasco da Gama. Depois da partida ele foi até o vestiário e começou a xingar a arbitragem. A polícia precisou interceder, agarrando o Pedrinho e atirando gás de pimenta. Confusão absolutamente desnecessária para um presidente que faz ótimo trabalho, mas que acabou confundindo as bolas. Direto analisando o que foi o jogo, né? O 3-3. Um primeiro tempo em que o Vasco não jogou, não atacou, não manteve a bola, não competiu, não incomodou o Cruzeiro. Inclusive o Renato chamou a atenção dos atletas no intervalo exatamente para isso. Para que no segundo tempo o Vasco efetivamente jogasse futebol. E foi isso que fez. Saiu perdendo no intervalo, voltou um outro time. Faz 2 gols com o Barros de forma inacreditável. 2 gols de artilheiro, de cara dentro da área, aproveitando uma jogadinha ensaiada. Cara, eu vou sempre destacar isso. Um córner mais curtinho ali, numa jogada para movimentar a defesa adversária. Com o Renato a gente tem esse repertório. O cuiabano cruzou e o Barros, que estava na área, fez o gol de cabeça. Na sequência, a jogada daqui e dali, o cuiabano cabeceou, o Matheus Cunha espalmou e o Barros de novo, pá, gol. Amigos, era virada, o desenho estava maneiro. Falei, cara, vai ter hat-trick do Barros e tal. E aí o Barros, novamente, comete um erro que é decisivo no jogo, porque se o Barros estivesse em campo, o Vasco não perderia o jogo, mesmo com a arbitragem do Lucas Torezin, totalmente voltado para as decisões caseiras. Mas o Barros, de novo, erra a passada, pisa no calcanhar do Matheus Pereira. Ele é um jogador violento, maldoso, vagabundo, nada disso. Mas pela inexperiência dele, ele está muito afoito. Ele tinha feito um pênalti no primeiro tempo, puxando o Fabrício Bruno, ele está marcando mal o Barros. Ele está errando tempo de bola. Na passada errada, ele pisou e foi bem expulso. Inclusive o Renato Gaúcho disse isso na coletiva dele, e que ele foi bem expulso, e foi mesmo. Né? Nesse fato, o VAR atuou bem e o árbitro também. Porém, o VAR não intercedeu quando o Vasco teve 2 pênaltis, um no Andrés no primeiro tempo e o outro no Robert Renan, que foi bem escandaloso, o Vidalba puxa o braço do Robert Renan. Teve pênalti do Fabrício Bruno, esse que eu falei do Barros. Então, 2 para um lado, 1 para o outro. Porra, é outro jogo, meu amigo. É outro jogo. Não chamou num pisão que sofreu o Tietê no primeiro tempo. Cara, assim, não é possível que a comissão com o Rodrigo Cinto, o Péricles Bassols, eles não pulam esses caras agora. Sim, mas vai punir e não vai adiantar nada, porque o resultado não muda. Pô, mas ele ainda deu 11 minutos de acréscimo, Fábio. Mas o Vasco não tomou o gol no minuto 11 ou no minuto 10. Tomou gol com 4 minutos de tempo de acréscimo, 5 seria de acordo com como ele fez no primeiro tempo. Mas nada justificou o 10, o mais 1 é porque o jogo parou ao longo dos 10. Enfim, a arbitragem foi uma lástima, na minha avaliação. O Renato, obviamente, por ser o cara que fica à beira do campo, ele não foi mais uma voz, um coro com a diretoria do Vasco, que eu vou falar daqui a pouco. E fez para mim uma atitude corretíssima, porque tem que marcar presença, tem que falar mesmo. E o Admar Lopes veio a público antes do Renato reclamar da arbitragem tendenciosa, sim, do seu Lucas Torezin. O Renato, claro que fica à beira do campo, ele falou, eu acho que foi uma arbitragem boa, só vi realmente, não entendi por que os 10, 11 minutos de acréscimo. Renato, você com certeza sabe que os pênaltis não marcados foram importantes e pesam no resultado final. Agora o Renato também avaliou, e como nós avaliamos ainda na transmissão, por mais que ele tenha dobrado a marcação pelo lado do campo, e a saída do Andrés foi em virtude do cartão amarelo, e ele disse isso na coletiva, não poderíamos ter levado gols, né, como nós levamos, principalmente o terceiro, cara, de cabeça ali, com 3 zagueiros em campo, com 2 laterais dobrando pelos lados.
A bola estava saindo muito facilmente. Claro que com um homem a mais, isso facilita. E aí é o problema de ter tido o Barros expulso. De novo, se o Barros estivesse em campo, o Vasco não perderia o jogo. Nós estaríamos talvez na primeira página, porque dependeria do saldo, a gente podia estar na oitava ou na nona posição do Campeonato Brasileiro. Mas assim, o poder de reação, a forma como o Vasco se entregou em campo, principalmente quando ficou com 10, o segundo tempo, mais uma virada já tinha acontecido quinta-feira contra o campeão paulista, até então líder do campeonato, agora contra o campeão mineiro que demitiu o Tite Odarci, mas o Vasco mostrou o poder de reação. É um Vasco que já está diferente no comando do Renato, que não dá xilique à beira do campo, o cara mais sóbrio, ganhando jogadores, dando condições, dando confiança para eles. O meu grupo. O discurso do Renato, ele abraça os caras e os caras estão comprando a ideia. Alguns jogadores ainda não estão rendendo? Sim. Paulo Henrique não está rendendo, o Nuno não está rendendo ainda o que a gente espera. Piton não fez nada demais, mas o Cuiabano já conseguiu, inclusive jogou o jogo inteiro e aguentou, achei que ele não fosse aguentar, jogou bem. Né? O Brenner fez o gol, ou seja, participou, o Puma teve uma chance de fazer o gol, Thiago Mendes fez falta pra cacete, o Barros tem que botar o pezinho no chão e jogar, porque sabe jogar futebol, é um garoto, vai ser útil ao Vasco. Hugo Moura de novo jogou bem. Nossa dupla de zaga vinha bem até a reta final, aí não encaixou com o trio. Mas enfim, é um Vasco nesses dois jogos muito diferente do que era o Vasco com o Diniz. E foram apenas 2 jogos. E não vai mudar radicalmente em 2 partidas, como também não vai mudar contra o Fluminense, contra o Grêmio. Mas você enxerga crescimento em 2 jogos apenas. E contra 2 adversários fortes. O Cruzeiro tá na lanterna lá, tá brigando na zona de rebaixamento. Mas tem time para sair. E com a mudança agora do treinador, vai sair. Só que o Vasco, a gente lamenta porque a vitória estava nas nossas mãos. Mas a expulsão tumultuou. Mas a gente chegou a fazer 3-2. Beleza, mas com um homem a menos, com 10, 11 minutos, meu irmão, era até empatar e acabou empatando. Bom, quero falar sobre o Pedrinho, que de forma inacreditável, truculenta, falei isso no final da live, a Polícia Militar de Minas Gerais agiu com escudada e spray de pimenta. Gente, falei com o presidente do Vasco no final da noite de ontem, depois da live, e perguntei para ele se algo teria justificado pelo que eu tinha visto, das imagens e tal. Ele falou, cara, eu fui falar com o árbitro de forma educada, não encostei nele, reclamei, palavras do presidente do Vasco, Pedrinho, que ele não era a primeira vez que ele prejudicava o Vasco, que o VAR seguia as decisões dele, quando o assunto era Vasco, e de repente eu tomei uma escudada, né, tomei um escudo, e veio o jato o spray de pimenta. Cara, absurdo. O presidente do Vasco não é um bandido, não estava agredindo o árbitro da partida, estava reclamando, normal, é do jogo, não tinha multidão para ter que dispersar a multidão, um despreparo, um desrespeito com uma autoridade. O presidente de um clube é uma autoridade, sim, no âmbito do futebol. E a CBF deveria punir, sim, o Cruzeiro por isso, por ser o mandante, ter que dar a segurança aos envolvidos. Ela não garantiu a segurança ao presidente do Vasco. Mas o presidente foi lá agredir. Agrediu o quê? Ele nem tem uma imagem mostrando que ele agrediu, deu um soco. Pedrinho, 1,70m, o cara é 1,90m. Tá acima do peso, mas tem 1,90m. O Pedrinho só falou com ele. De novo, você prejudica o Vasco, as suas atitudes, o VAR endossa as suas atitudes, um absurdo, 2 pênaltis, o pisão no Tietê, você não dá nada. Não pode? O que aconteceu? Aí a truculência da PM é empurrar com o escudo e dar o jato. Tá matando barata? Que isso? Que a CBF se pronuncie hoje. Né? Tem convocação na seleção, mas o departamento de competições tem que se pronunciar. Ou o STJD chamaram o Cruzeiro para explicar, ele é o mandante. Absurdo total, absurdo total. Agora fez muito bem o Pedrinho, muito bem o Admar, de marcar presença, de mostrar que isso não pode acontecer. E esse cara tem que ficar exposto, porque não é a primeira vez realmente que ele prejudica o Vasco. Hábito lento. Entendo o Renato, que fica à beira do campo, não se expor. Ele apitou bem e tal. Mas cabe realmente aos dirigentes fazer o que eles fizeram. E dentro da lei. Nada acima da lei. Agora, a truculência é inaceitável e inexplicável. Quarta-feira, 9h30 da noite, Maracanã, jogo com o Fluminense. Barros fora, né? Foi expulso. Thiago Mendes volta, fez muita falta. Vamos ver o que o Renato vai montar, mas, cara, tá maneiro. Tá maneiro a entrega, o jeito que o Vasco tá jogando, representando nós torcedores em campo, a gente se sente representado. E foram apenas 2 jogos. Tem agora o Fluminense e o Grêmio, no Rio de Janeiro. Sequência difícil do Vasco, mas que dá para pontuar, meu amigo. Dá pra gente pontuar. A
A gente teve uma sequência de 3 campeões estaduais e um que ficou com um vice, né? Foram 4 campeões estaduais. Vencemos de virada do Palmeiras, mostramos poder de reação, seguramos, lutamos contra o Cruzeiro. Ficou até o gosto amargo, né? Porque fica o gosto amargo. Pô, a gente podia ter vencido e tal, mas, cara, fazer 4 pontos em 2 jogos, mantendo essa média, esquece, vai subir rapidinho. Agora, é jogo a jogo. Agora contra o Fluminense, contra o Grêmio, e vai assim, e vai na sequência. Agora, alguns jogadores precisam melhorar. O PH precisa melhorar, o Nuno precisa melhorar. Talvez o Renato desse um pouquinho mais de chance pro Rojas ele encontrar a solução ali na meiuca. É isso, galera. Na Conta KTO hoje, de meio-dia, espero vocês para bater papo com o Rei Queiroz também. Valeu? Grande abraço e por pouco a gente não subiu mais na tabela. 15ª posição, mas está crescendo. Eu enxergo evolução. E você? Acho que nós enxergamos evolução no time do Vasco no comando do Renato Gaúcho, que é muito diferente do que era no comando do Diniz.